Fala, Expert! Beleza? Léo Quinito, você está na Expertix e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre integração com Samsung SmartThings. O que já está funcionando aí? Lembrando, daquelas linhas que a gente mais usa aqui no Brasil, Tuya, Sonoff, como é que tá isso, o que está funcionando, o que não tá, o que a gente tem aí para o futuro. Então vem comigo! Então, Experts, eu vou deixar até aqui nos cards para vocês darem uma olhada aí depois, que eu já cheguei a fazer um vídeo no passado sobre como é que estava a integração do Samsung SmartThings com o Smart Life, né? Ou seja, com dispositivos da Tuya, porque a gente tinha uma integração que estava começando naquela época, já tinha uma quantidade de dispositivos que já estavam funcionando lá com essa integração. E aí, hoje eu falei assim, bom, vi algumas coisas aí que mudaram, tô precisando dar um update sobre isso, e aí você sabe, né? Aqui eu tô sempre trazendo as novidades, então vamos bater um pouquinho de papo sobre isso. Seguinte, vamos começar então pro Smart Life, que é o que eu já tinha falado no passado. Como é que tá essa integração hoje em dia? Bom, eu acho que deu alguns passos para trás, na verdade. Por quê? Primeiro, eu esperava que a essa altura do campeonato as cenas já estivessem funcionando dentro da integração e não são. Ou seja, quando você faz a integração, o SmartThings ele vai puxar uma tonelada de cenas que você já tiver feito lá no teu Smart Life, só que todas elas migram como offline, ou seja, você ainda não consegue usar elas, beleza? Aí depois tem a parte de dispositivos, que aí sim tem alguns que funcionam. Na época que eu fiz aquele comparativo, eu tinha, por exemplo, filtro de linha que funciona, inclusive um filtro de linha que eu mostrei num vídeo recente, vou deixar aí nos cards também, que é um filtro de linha Zigbee já no padrão BR, com 4 tomadas e 4 USBs. Esse, você instalando pelo Smart Life, ele, apesar de ser Zigbee, né, ele aparece no Samsung SmartThings e aparece com todas as opções que ele tem, com as 4 tomadas independentes, com as USBs e com a opção de ligar e desligar ele como um todo, né? Porque como eu disse lá no vídeo, se você for instalar esse filtro de linha direto no hub da Samsung, no hub do SmartThings, ele não aparece com todas as opções que aparece no Tuya, tá? Lá no Smart Life. Então acaba que eu, pelo menos, achei mais vantagem deixar ele... É claro que eu tenho os dois hubs porque eu faço testes, né, gente? Então eu posso me dar o luxo de instalar ele pelo hub Zigbee da Tuya e usar ele dentro do Samsung SmartThings. No seu caso, se você só tiver o hub Zigbee da Samsung SmartThings, por exemplo, aí você vai ter que instalar pelo hub Zigbee da Samsung mesmo, e aí se você só vai ter, do momento que instala, você só vai ter a opção, ele só aparece como switch. Você vai poder somente ligar ou desligar tudo de uma vez. Existem até alguns controladores que eu já andei olhando por aí, mas que não funcionam bem. Tem um até que chega a mostrar como 2 tomadas, mas não te recomendo. Recomendo você usar com a instalação que ele vem e aguardar aí, ficar de olho, que de repente pode ser que apareça um controlador melhor, beleza? Mas enfim, isso foi só um exemplo, porque a gente tem, por exemplo, da Smart Life, a gente tem o controlador infravermelho, que já tem algumas integrações. A gente tem o relé, similar ao Sonoff Mini da Tuya, que também o de um canal Wi-Fi ele traz pro Samsung SmartThings. Tem também o difusor, que eu já tive vídeo aqui no canal, vou deixar aí nos cards também o vídeo do difusor de aroma, o umidificador, que também aparece lá. Beleza. Só que o que tem de ruim, gente? Primeiro, como eu falei, as cenas até agora ainda não estão funcionando, e a segunda coisa que me incomodou muito é que no começo da integração, o controlador infravermelho, que é algo que eu acho que é muito bom ter integração e aparecer no Samsung SmartThings, ele, a princípio, as 4 coisas que eu tinha cadastradas aqui no meu controlador infravermelho migraram para o Samsung SmartThings. Eu tinha minha TV, eu tinha o decodificador da minha operadora de TV a cabo, eu tinha um aparelho de Blu-ray player e eu tinha um ar-condicionado. Então eu tinha 4 controles diferentes cadastrados e esses 4 controles migraram através da integração para o Samsung SmartThings. Pois é, e aí um tempo usando isso normalmente, um belo dia, o controlador do ar-condicionado passou a aparecer constantemente como offline, não está funcionando, e o controlador da TV desapareceu. Ele não aparece como offline, mas desapareceram as opções de liga e desliga que ele tinha antes.
Então acaba que ficou muito limitado o uso, não sei por que isso aconteceu. O fato é que, na minha opinião, a integração regrediu em vez de melhorar. Ainda tem que avançar aí alguns steps, tá? Fora que eu dei uma dica lá no outro vídeo de você mudar o nome de algumas das tuas, de algumas dessas cenas, alguns desses dispositivos que vêm para dentro do Samsung SmartThings pela integração com o Smart Life. E um belo dia, para minha surpresa, aconteceu alguma coisa que ele resetou todos os nomes e voltou tudo para o nome original. Então, ó, não gostei. Acho que a Smart Life e a Samsung, o SmartThings precisam trabalhar melhor para essa integração ficar mais legal e mais fluida aí para o usuário final. Em contrapartida, gente, o que começou a funcionar recentemente, eu tô adorando, tá funcionando muito bem, é a integração com o UILink, ou seja, dispositivos Sonoff, né, no geral aqui pra gente no Brasil, que você usa o aplicativo UILink. Começou a valer a integração, então você vai, igualzinho você fez com o Smart Life, que você foi lá no Samsung SmartThings, como se você fosse adicionar um novo aparelho, escolheu por marca, foi lá, botou Smart Life, aí ele vai te pedir login e senha, e o UILink, mesma coisa. Como se fosse adicionar um dispositivo, vai lá e a integração vai começar a funcionar e ele vai importar quase tudo que você tem lá dentro do teu UILink para o Samsung SmartThings. E aí, gente, a integração está trazendo quase tudo que tem lá. Trouxe Sonoff, trouxe tomada, Wi-Fi. O Sonoff ele trouxe tanto a versão Wi-Fi quanto o Sonoff Mini Zigbee. Ele trouxe fita LED, que eu mostrei recentemente aqui. Ele trouxe, que mais? Ele trouxe tomada, Sonoff, fita LED, lâmpada inteligente, enfim, uma série de dispositivos que estão lá dentro da plataforma UILink, tanto conectados por Wi-Fi, quanto conectados pelo hub Sonoff, o hub Zigbee da Sonoff, todos eles migraram para o aplicativo da Samsung SmartThings. Somente o que não migrou de cara foram sensores. Então, para mim, de cara, não migrou sensor de umidade e temperatura, por exemplo, o botãozinho inteligente da Sonoff e por aí vai, tá, gente? Então, mas mesmo assim, tudo que migrou funciona lindamente. Tá certo que é cloud to cloud, né? Então quer dizer que você tem que passar pela nuvem da Samsung SmartThings, pela nuvem da UILink, para poder o comando chegar. Então você está aí totalmente dependente da internet. Mas, gente, funciona muito bem os testes que eu tenho feito, já tenho aí acho que quase um mês já testando isso, está funcionando lindamente e, na minha opinião, foi uma migração, uma integração que está acontecendo de uma maneira muito mais, como é que eu posso dizer, com muito mais carinho do que a integração com o Smart Life, porque as coisas estão migrando e migra funcionando direito e permanece do jeito que você configura. Então, para mim, ó, parabéns aí para o pessoal da UILink, Sonoff, tá maravilhosa essa integração com o Samsung SmartThings. E vou te dizer uma coisa, mesmo essa questão dos botões não aparecendo, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, um Sonoff Mini aí que você tem Wi-Fi, ele vai estar instalado no teu UILink e vai aparecer no teu Samsung SmartThings. Então, você vai poder, por exemplo, usar esse botão inteligente para controlar esse Sonoff Mini numa boa, mesmo ele não aparecer, mesmo o botão em si não aparecendo dentro do Samsung SmartThings. Beleza, gente? Bom, então, ó, tô recomendando a integração Samsung SmartThings e UILink. Lembrando por que a gente fala muito dessa integração, porque o aplicativo Samsung SmartThings, né, o SmartThings, ele tem um nível de possibilidade de automação superior ao aplicativo UILink. Então ele vai te possibilitar fazer muito mais coisa em termos de condições que você vai ter para acionar as suas rotinas, beleza? Por fim, gente, eu queria tocar um pouco no assunto do que é o futuro do Samsung SmartThings, né? Se você andou procurando aí, viu vídeos sobre Samsung SmartThings, estava a fim de comprar e tudo, tem procurado, você vai ver que os dispositivos feitos pela própria Samsung, eles estão meio que desaparecendo do mercado. Não é tão fácil você achar o hub Samsung SmartThings, não é tão fácil você achar um sensor de abertura e fechamento de porta, um sensor de movimento, e quando aparece algum estoque na Amazon em algum lugar, geralmente esses estoques vão rápido e às vezes o preço é muito alto. Então, por que isso está acontecendo, gente? Tudo indica que a Samsung está caminhando para uma decisão estratégica
de não focar mais na produção de produtos seus, né, com a sua marca, e avançar cada vez mais no licenciamento desses produtos para outros fabricantes. Então, esse próprio fato que a gente estava falando aqui antes da integração com o Ewilink, com o Smart Life, faz tudo parte da estratégia, dela ser uma grande plataforma e não mais ser aquela desenvolvedora exclusiva de produtos. Na Europa, por exemplo, já tem uma fabricante fazendo o hub Samsung SmartThings, né, compatível com Zigbee, com Z-Wave. Na Europa já tem uma outra fabricante que está disponibilizando o hub igualzinho, só que já com a marca dela, já não é mais a marca Samsung, beleza? E ela também está lançando a sua linha de sensores, de abertura de movimento, de umidade e temperatura, e por aí vai. Então, fica atento, porque a plataforma Samsung SmartThings é uma plataforma de automação muito legal, que tem uma gama enorme de dispositivos compatíveis, que te possibilita, mesmo que o dispositivo às vezes não seja compatível de cara, que você de repente ache um controlador para ele, já lá disponível entre os controladores que ela te mostra na plataforma Groovy, tá? Ou até que você tenha terceiros, como por exemplo, lá no GitHub, que te disponibilizem controladores para alguns produtos que não aparecem lá o controlador de cara, né? O controlador Zigbee de cara. Então, se você estava preocupado, eu acho que nesse momento fica tranquilo, porque a Samsung está tomando algumas decisões estratégicas, mas não indica de que ela esteja saindo desse mercado, como até alguns fóruns estavam ventilando. Não, ela simplesmente está direcionando a estratégia dela para ser a mantenedora da plataforma, expandindo cada vez mais a quantidade de serviços e de dispositivos compatíveis e desfocando da parte de lançar os seus próprios dispositivos. Por um lado, eu fico um pouco triste, porque eu sempre gostei dos dispositivos da própria SmartThings, tá? Geralmente os sensores são de múltiplos propósitos, então você tem um sensor de abertura que também é sensor de vibração, que também é sensor de 3 eixos. Na maioria dos exemplos, todos eles também são sensor de temperatura. Então, eram produtos, sim, que tinham um preço um pouquinho maior, mas que tinham uma qualidade muito legal. Beleza, gente? Então, ó, não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, porque aí você vai sempre saber quando tiver vídeo novo. E se você estiver interessado mais nesse assunto de Samsung, SmartThings, integração, comenta aí com a gente, posta a sua dúvida, faz uma pergunta, que eu vou ter o maior prazer de te responder. E dá o like aí no canal, né? Porque cada vez que você dá like, o YouTube fala assim, opa, alguém gostou desse vídeo, eu acho que eu vou oferecer ele para mais gente. Então você ajuda o canal a crescer, beleza? Se inscreve e aciona aí o sininho. E é isso, gente. E por último, como sempre, o que eu sempre falo com você? Se tá problemático, coloca no automático. Um abraço.